Mais uma vez, estamos aqui no De Primeira para falar sobre a divisão de acesso, a Série A2 do Campeonato Gaúcho, que já começou, a bola já rolou e a primeira rodada não foi tão boa assim para os times aqui de Passo Fundo. Mas vem aí a rodada de número 2, Cleiton. Vem a rodada de número 2. Antes de qualquer coisa, muito legal saber que você está com a gente. Claro que a gente pede que você dê o like neste vídeo, também que você compartilhe com seus amigos, com quem gosta de futebol, com tua família, com teu cachorro, papagaio, enfim. Olha, sim, a gente teve a primeira rodada da divisão de acesso, já falamos aqui, inclusive, né, no vídeo anterior, ali e tal, a palavra dos técnicos, essa coisa toda, de Gaúcho de Passo Fundo. Mas acontece, Christian, que na primeira rodada me ficou claro uma situação que para mim é bastante evidente, tá? A gente vai ter uma divisão de acesso em 2023 bem diferente daquela de 2022. Por que eu já estou começando falando isso? Sim. Porque eu acho que os clubes desta chave, principalmente, eles fazem um investimento diferente, eles trazem jogadores não tão caros quanto foi no ano passado, e até com isso eu não duvido que o nível técnico do geral caia, tá? Sim. Eu acho que Gaúcho e Passo Fundo servem como parâmetro, servem como termômetro nesse sentido, e os adversários também, porque o próprio União, que enfrentou o Gaúcho, não me chamou atenção em aspecto nenhum, e imagino que o Glória também tenha sido mais ou menos por aí. Eu estava na transmissão do jogo do Passo Fundo, estava lá em Vacaria, então, por óbvio que eu não assisti o jogo do Gaúcho. O que eu ouvi dos colegas é de que, comparado com os outros anos do União Frederiquense, esse é um ano que está abaixo. Sim. Né? Mesmo em outros anos do União Frederiquense em divisão de acesso. Né? Um time abaixo. Não quer dizer que não seja um time bom, que não possa subir. Sim. Né? Mas, se comparado com aqueles times que a gente já viu o União Frederiquense disputar a divisão de acesso, a observação que eu ouvi colegas fazendo, e agora o Cleiton também fala isso, é um time inferior. O time do Glória, se comparado com o time da Copinha do ano passado, acho que tá mais forte, sim. Né? O time da Copinha ano passado não estava legal. Mas com relação ao time da divisão de acesso, está equivalente, talvez. Né? Assim como olhando por essa primeira rodada, me parece que Gaúcho e Passo Fundo também estão abaixo do que estavam na divisão de acesso do ano passado. Não quer dizer que não possa ter melhor sorte e não possa evoluir daqui para frente, né? Mas a impressão que deu é bem isso, Cleiton, que todos os times estão um pouquinho abaixo do ano passado. O investimento, a gente sabe, isso aí é dado, que o investimento meio que parelho foi menor do que foi investido no ano passado. Eu também acho isso, tá? E por que eu abro, Christian e audiência, por que eu abro com esse tema? Porque eu tinha, particularmente, uma expectativa grande com relação à União Frederiquense, que foi adversário do Gaúcho. Eu também. Porque o União, ele vem de um decesso, é bem verdade, mas ele também tinha toda aí uma estrutura por trás de investimento, SAF, de coisa nova, sabe? E aí me passou a impressão que não. Então o União ele vai investir em jogadores experientes da competição, ou que daqui a pouco tenham qualidade superior, nem tão velhos assim, mas com qualidade superior àquilo que a gente vê nos demais clubes. E não é exatamente isso. O time do União que entrou em campo contra o Gaúcho, ele tinha uma média de idade bastante baixa, sendo que o jogador mais experiente tinha apenas 26 anos. Tá? Isso para um clube que poderia despontar como uma das principais forças da competição é um número curioso, no mínimo. Né? E o Gaúcho? Bom, o Gaúcho ele enfrenta este União Frederiquense, ele demonstra lá algumas dificuldades, mas, e aqui eu vou corroborar com a tua ideia, daqui a pouco as coisas podem melhorar. E o torcedor do Gaúcho, que até saiu com uma pulga atrás da orelha, talvez ele possa tirar essa pulga de trás da orelha, porque já para o próximo jogo, o Gaúcho já vai ter caras novas. Isso. Tá? O Gaúcho já vai ter reforço no bid, já teve nome divulgado, que era uma coisa que o técnico ali, o Gilson Maciel, estava buscando, estava esperando ansiosamente nomes no bid, e esses nomes vieram ao longo da semana. Então daqui a pouco já pode
melhorar o Gaúcho com relação a ele mesmo. E até a gente tem que colocar na conta também da derrota do Gaúcho um pênalti desperdiçado, né? Sim. E outras tantas chances de gol que o Gaúcho criou e perdeu. Isso faz parte do jogo. O que vale são os 3 pontos. Bom, mas demonstra que conseguiu criar. Né? Teve ali uma mecânica de jogo que deixou os jogadores em condições de marcar. A bola não entrou, mas uma hora vai entrar, né? Uma hora o gol vai acontecer. Então acho que tem essa vantagem. O lado do Passo Fundo, como a gente já falou aqui, a chuva atrapalhou muito o jogo. Sabe? Foi uma chuva muito forte que caiu. Mas ressaltar aqui, eu tenho que dizer que a preparação física do Passo Fundo me pareceu muito boa. Tanto que um jogador como o Diogo Oliveira, com 42 anos, ele sai ao final da partida, ele não é substituído. Ele joga os 90 minutos mais os acréscimos num campo pesadíssimo, depois de toda a chuva. O Itaqui também, que tem lá seus 36 anos, se não me falha a memória, da mesma forma. Atuou os 90 minutos mais os acréscimos. Então me parece que a preparação física do Passo Fundo tá em dia. E agora o Passo Fundo tem sim a responsabilidade e a obrigação de vencer em casa. Pega o Tupi, para mim, pelo desempenho até da primeira partida e pelo que a gente viu, é um dos candidatíssimos ao rebaixamento. Né? Então é jogo que o Passo Fundo não pode fazer menos que 3 pontos dentro de casa. Não dá para empatar. Tem que somar esses 3 pontos. Aí, bom, 4 em 6, vencendo em casa e empatando fora, tá tudo certo. É o caminho para pelo menos classificar e classificar bem. Olha, a gente pensando, vai lá, fazendo uma projeção de rebaixamento, tá? Dentro daquilo que a gente viu na primeira rodada e dentro do histórico que os clubes têm dentro da divisão de acesso, a gente sempre aponta o Tupi como, vai lá, um pré-candidato a algum tipo de rebaixamento. Já entra nessa. Sim, já entra nessa vibe aqui, só que ele nunca concretiza o rebaixamento. E por que ele não concretiza? Ele faz pouquíssimos pontos fora de casa. E aqui eu fecho contigo, que quase que é a obrigação do Passo Fundo ganhar em casa do Tupi. Como quase é a obrigação de qualquer clube enfrentar o Tupi fora de casa, quando o Tupi está fora de casa, porque o Tupi ele tem essa característica de ter maus resultados fora de casa, só que em casa ele é muito forte. Dentro de casa é um dia. Né? Pra gente ter uma ideia, ano passado, por exemplo, ele só empata um jogo em casa, que é exatamente a estreia contra o Gaúcho. E ele perde um jogo que é para o Passo Fundo. Isso, ele perde, depois ele ganha os outros. Isso. Né? O que aconteceu agora? Olha, o Tupi no primeiro jogo, que era do seu mando, ele já saiu perdendo. Então ele tem pontos a menos para fazer em casa ao longo da competição, dentro daquilo que ele sempre faz ano a ano. E tem que ver se ele vai conseguir jogar em casa, né? Exatamente, aqui que tá. E por que ele perdeu fora de casa? Também porque ele não jogou em casa. Porque ele jogou lá em Ijuí, no 19 de outubro, até deu uma celeuma desgraçada, porque a torcida do Tupi foi até Ijuí, enfrentou 2 horas e pouco de viagem, chegou lá e não pôde ver o time, porque não tinha policiamento, porque não foi feito pedido, enfim, uma desorganização completa e absoluta. Aí fizeram um acordo, né? Bom, pode acontecer um jogo sem polícia, mas daí a torcida tem que sair. Exato. Aí o presidente Tupi foi lá e pediu para que os torcedores saíssem. Para o jogo acontecer. E aí os torcedores saíram. Aí tiveram que acompanhar de um bar ali na esquina, aquela coisa toda, né? E daí já veio ao longo da semana a ameaça de desistência, essa coisa toda, que acho que acaba não se cumprindo, porque aí tu tem uma pena considerável lá para frente, né? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o Tupi já larga em desvantagem absurda, né? E daqui a pouco pode ser uma presa mais tranquila para o Passo Fundo. Tá? Eu não quero dizer que é uma presa fácil aqui, porque não tem jogo fácil, mas que é um jogo ganhável para o Passo Fundo. Né? Se o Passo Fundo quer alguma coisa na competição, tem que ganhar. Não adianta, né? Quer alguma coisa, tem que ganhar. Senão não pode se complicar com o Tupi. Coisa que no ano passado, se a gente lembrar da divisão de acesso do ano passado, o Passo Fundo não conseguia vencer em casa. Né? Isso. Em casa não ganhou nenhum jogo na divisão de acesso do ano passado. O que acabou sendo determinante para o resultado final. Então, acredito muito, né, que nesse domingo, com o torcedor lá no Vermelhão da Serra, o Passo Fundo vai conseguir somar os 3 pontos. O Passo Fundo tem um desfalque, né? Sim. Do jogador expulso ali. O camisa número 3 lá, o zagueiro. O Edmar? Pode ser? O Edmar. Aliás,
até acho que já falei sobre isso, não lembro se falei aqui no canal, né? Um exagero do árbitro da partida expulsar os 2 jogadores naquele lance. Era uma cobrança de escanteio, os jogadores ficaram se agarrando dentro da área, aquilo que a gente vê em todos os jogos. Tá. Ficaram se agarrando, os 2 caíram, um caiu, e aí ali eles meio que se engalfinharam, levantaram, tudo bem, o árbitro foi lá, conversou com os 2, cobrou o escanteio, a bola sai, o árbitro para, chama os 2 e pum, vermelho para cada um. Nenhum dos 2 tinha amarelo, nada. Vermelho direto para os 2. Cara, até falei, se ele manter esse critério, nós não vamos terminar o jogo. Vai ter 7 para cada lado. Sim. Porque a cada escanteio tem jogador que se agarra, sim, que, sabe? Achei que foi uma medida um pouco exagerada. Ele poderia ter dado um amarelo, então, para os 2. Sabe? Porque não teve uma agressão, uma deslealdade, uma jogada muito forte, assim, algo, sabe? Uma agressão forte para justificar. Mas foi a medida que o árbitro tomou. Felizmente, né? Pelo menos foi para os 2 lados. Né? Não causou desequilíbrio ali de expulsar só um, expulsou um de cada lado. Mas causa esse problema para a sequência da competição, que agora tanto o Glória lá do professor Fabiano Borba quanto o Passo Fundo aqui tem esse desfalque para essa rodada. Claro que parece dispensável, mas nunca é, parece repetitivo, mas nunca é. Como passa a ser este o jogo da estreia do Passo Fundo em casa na competição? Por ser um domingo à tarde, pelo termômetro, pela previsão, apontarem um tempo interessante, tá? Não é chuva, não é vento cortante, não é frio, bem pelo contrário, me parece ser um tempo bastante interessante. Claro que a presença do torcedor no Vermelhão da Serra é quase que fundamental, né? Passa a ser um reencontro também do torcedor do Passo Fundo com o time, desde do ano passado, daquela final da Copinha. Depois daquilo ele não teve mais jogo oficial do Passo Fundo no Vermelhão, né? E agora então é o reencontro, então não tem muito o que dizer para o torcedor, a não ser que os caminhos do torcedor do Passo Fundo levam todos para o Vermelhão da Serra. É isso aí. E no sábado o Gaúcho, eu vejo que o Gaúcho tem uma parada um pouquinho mais difícil, né? Para enfrentar, é fora de casa, é uma equipe que tem bons jogadores, né? Inclusive me parece que o ex-goleiro do Gaúcho, Gabriel, está lá no Monson, vai disputar de lá pelo Monson. Então é uma equipe que tem alguns jogadores bem experientes no elenco, ganhou a primeira fora de casa e é uma parada complicada aí pro Gaúcho. O Monson, ele tem também o Wagner, o zagueiro, isso, que foi do Gaúcho e tal, né? Do Passo Fundo. Isso, do Passo Fundo também. O Joãozinho ali no meio, que também foi jogador da dupla aqui, né? Jogou, você tacou no Ipiranga. Isso, no Ipiranga. E no Palmeirense. No Marau. Isso. Né? E o Wagner também jogou no Ipiranga, enfim. Então são jogadores aqui, ó. A gente está citando 2 ou 3 aqui que são de nosso conhecimento, que são de conhecimento dos clubes, dos torcedores, enfim, né? Para a gente ter uma ideia do que é esse Monsul. Para quem não ligou o nome à pessoa ainda, por assim dizer, né? Sim. O Monsul, que é o atual campeão da Terceirona, né? Ele estreia na Terceirona e já levanta o caneco da competição, e ele vem com investimento forte para os nossos padrões aqui de interior, investimento do exterior, né? Isso. É um investimento de investidores, a redundância aqui, mas enfim, é investimento de pessoas ligadas ao futebol que vem lá da Arábia, né? De Dubai, né? Então são petrodólares que acabam fomentando esse Monsul, que tem a clara objetivo aí de lançar jogadores, de ser um formador, de vender, enfim, de dar lucro através de vitórias. É diferente daquelas SAFs, né, Cristian, que apostam apenas na base ali e tal. Não, me parece que ele vem com um projeto de futebol profissional para o nosso mercado do Rio Grande do Sul, para ganhar títulos e com isso chamar a atenção de outros mercados. Claro, e aí tu coloca jogadores ali que quem tá lá jogando, cara, vai querer ganhar, não tem essa, né? Sim. E aí tu pega só o Wagner, por exemplo, zagueiro. Wagner subiu ano passado com o Esportivo. Isso. Então ele é experiente, tem conhecimento da competição, é um líder de grupo que a gente conhece, né? Tem o Gabriel, que é bom goleiro, o Joãozinho lá na frente faz a correria dele.
Então penso que é uma parada, olha, o Gaúcho vai ter que lutar lá em Porto Alegre. O time que joga lá no Parque Lamy, né? Lá, Parque Lamy, então esse jogo está marcado para o sábado, 3 horas da tarde, né? O Gaúcho, então, fez treinamento ao longo da semana, também fazendo o embarque na sexta-feira já, né? Claro, porque o jogo é no sábado pela tarde. Já o Passo Fundo joga no domingo de tarde, aqui no Vermelhão, 13h30, quando recebe o Tupi. É isso aí. E na segunda-feira a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nessa rodada, os outros jogos, como foi os nossos times daqui. Então, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like. Na nossa descrição do vídeo aqui tem o link também para você ir até os nossos parceiros aqui, os nossos patrocinadores, Bet77 Apostas Esportivas. Na rodada passada tinha o jogo do Gaúcho lá e eu apostei uns pilas no Gaúcho que estava jogando em casa. E não fui feliz. Acontece. A banca ganhou. Mas vai lá no Bet77, baixa aí, se cadastra. Também Inteligente Energias Renováveis. Se você está pensando em instalar energia solar aí na sua casa, na sua empresa, procura Inteligente Energias Renováveis, diz que você ouviu e viu aqui no De Primeira. Coser Autosserviços, oficina mecânica, a loja de carros premium lá do Coser, também tá o link deles aqui no Instagram, do Instagram deles, e a Santa Madre Cervejaria, lá do Chopp Santa Madre, nosso amigo Fernando, que também está com a gente aqui no De Primeira. A gente volta para falar da como foi a rodada número 2 da divisão de acesso.